Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, eu, Teomara Damasceno, meu parceiro, que logo vai se apresentar, para a gente tratar de um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo atualmente. E o tema do nosso bate-papo é Recalculando a Sua Rota. Vou chamar aqui meu parceiro para se apresentar, por favor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Thiago Campos, junto aqui com a minha companheira Teomara, vamos estar hoje aí falando com vocês sobre esse importante tema, né? Essa mudança de rota nesse período favorável. Embora estejamos enfrentando aí grandes desafios do lado de fora, mas ao mesmo passo estamos tendo a oportunidade de olharmos mais para a nossa rotina, para o nosso cotidiano e para o nosso tempo, né? Então aí nesse intuito que hoje nós queremos conversar aqui um pouco com vocês, não é isso, Teomara? É isso aí, meu parceiro. E para o dia de hoje, só para vocês ficarem cientes e também possam participar dos nossos próximos bate-papos por aqui, nós selecionamos alguns questionamentos de alunos que a gente recebeu durante esse tempo, tá bom? Então, para os próximos, quando você ficar sabendo aí que vai ter um bate-papo, envie as suas perguntas, que elas podem ser respondidas aqui, tá bom? A gente não vai falar muito nome, muito detalhe, não. Vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas de vocês, tá bom? Vamos começar, Thiago? Bora lá! Então é o seguinte, pessoal, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, quando a gente fala em recalcular a rota, eu penso que algo é muito importante para nós e acredito muito que a Teomara comunga dessa mesma ideia, que é quando nós falamos de motivação, né? Porque para eu recalcular a minha rota, eu também preciso entender a automotivação, né? Esse movimentar-se para de fato a todo instante nós recalcularmos nossa rota, não é assim? Porque, gente, devido a essa pandemia que estamos enfrentando, cada dia chega uma notícia, um desafio novo, né? É o mercado que vai ficando mais difícil lá fora, são os horários que começam a se limitar, são as nossas saídas, enfim, acaba que nós já estamos vivendo, né? A todo momento essa forma de recalcular aquilo que nós vamos fazer, recalcular o nosso cotidiano. Mas o nosso grande centro aqui hoje é trazer para você essa possibilidade também de recalcular a sua caminhada, né? A sua caminhada profissional, né? Então, rumo aí ao mercado de trabalho que, se Deus quiser, logo logo vai se estabelecer novamente de forma aquecida e nós precisamos estar prontos para ele, não é isso? Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês daquilo que eu entendo de motivação e vou passar a bola para a Teomara para que ela, com grande excelência que já possui, possa aí continuar trazendo também o seu ponto de vista. Gente, eu entendo motivação a partir do momento que ela não só eu tenho de ter um motivo para a minha ação, não é? Porque eu, Thiago, penso que nem sempre nós temos motivos que nos convidam a uma ação. Eu não sei você, mas eu por muitas vezes já enfrentei desafios nos quais parece que tira a nossa energia, tira a nossa força e muitas vezes a vontade é de ficar parado, é de ficar quietinho no nosso canto, né? Mas essa motivação que eu entendo, eu penso ela um pouco diferente, né? Eu penso que não é a motivação que tem que me dar ordem, não é o motivo que tem que me trazer a inspiração, mas pelo contrário, dentro de mim que deve nascer o movimento para as coisas, né? Então eu penso motivação dessa forma. Sou eu que dou o movimento para as coisas. Então, independente se são desafios, se são notícias boas ou notícias tristes, eu vou me decidir a dar um movimento para aquilo. E por quê, gente? Porque quando eu dou o movimento, eu gero vida. Não é assim? Então eu tive um professor de física que ele explicava algo interessante e ele falava que o ser humano não foi feito para ficar deitado e nem sentado, né? Precisamos entender isso. O ser humano precisa descansar, repousar.
mas logo em seguida ele precisa já se colocar em movimento, né? Então tem que se mover. Então tudo, a nossa natureza, tudo aquilo que nos envolve, existe um movimento. E é esse movimento que já nos faz tender-se para uma mudança de rota. Não é isso, Teomara? Com certeza. Até porque se a gente for pensar numa bicicleta, ela não vai ficar em pé se ela estiver parada. Para a gente ter o equilíbrio, eu preciso ter a bicicleta em movimento. E quando você disse a questão de, às vezes eu não quero fazer, às vezes eu quero ficar parado, às vezes eu quero simplesmente falar, eu não vou fazer nada. É interessante, porque muitas coisas na nossa vida, às vezes a gente faz e fica pensando, por que é que eu tenho que fazer? Por que é que eu estou fazendo isso? Na minha vida mesmo já aconteceu muito isso. Por que é que eu estou fazendo isso? E hoje eu consigo enxergar que tudo teve um propósito. Se eu fiz o que eu fiz, se eu precisei fazer o que eu fiz, é porque tem um propósito. Às vezes pode demorar, às vezes demora meses, anos, às vezes a gente fica ali fazendo sem ver resultado. Só que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir enxergar o propósito que existia por trás disso. Então, sempre que você estabelecer aí as suas metas, a sua nova rotina, porque a gente está falando de recalcular a nossa rotina. Tudo mudou. A gente tem que se adaptar. A gente tem que ter flexibilidade, ter criatividade para se reinventar. Mas tudo vai chegar no momento em que você vai olhar e pensar assim, agora eu entendo. Porque aí as pecinhas vão se encaixar. E aí tudo vai fazer sentido. É como se iluminasse. É até interessante, porque parece que clareia. A gente consegue enxergar melhor esse propósito. É isso, Thiago? Isso mesmo, Teomara. E para a gente fechar essa nossa primeira parte, a gente resgata aqui, né, uma palavra tão bonita e que muitas vezes ela fica um pouco esquecida, e que é a palavra entusiasmo, né? Então nós precisamos buscar essa palavra, a essência dela dentro de nós, porque entusiasmo significa, né, um motor em ação dentro de nós, né? Então, todos nós somos uma fonte de potências. Todos nós temos grandes valores, grandes qualidades e que precisam ir se colocando em movimento para a gente justamente despertar essa criatividade e ter a capacidade de se recalcular a todo novo desafio que enfrentarmos. Muito bem, pessoal. E nessa certeza, então, nós vamos começar aqui vendo as perguntas, né, que chegaram para nós. Lembrando que eu e Teomara, nós trabalhamos com gestão de pessoas, né? Nós trabalhamos, a Teomara trabalha com um treinamento de inteligência emocional, eu trabalho com treinamento de liderança, e nesses treinamentos a gente aborda bastante, né, esse tipo de assunto. Nós também, em conjunto, temos um encontro que é a imersão, né, que é onde nós falamos bastante esse recalcular a rota, esse mudar o nosso cotidiano, né, trazer para dentro de nós coisas boas e também nós adquirirmos a certeza de que nós somos uma fonte de potências, né, que todos nós, de fato, temos aí grandes qualidades que estão dentro de nós e que precisam aí sendo colocado em movimento. Tá joia? Então vamos lá, presta atenção aí, pessoal. Então a primeira pergunta, Teomara, que chegou aqui para nós foi da aluna Rebeca, tá? E ela perguntou o seguinte: Teomara e Tiago, qual seria a orientação, uma direção aí para a gente poder iniciar o nosso dia de forma correta? Muito bem, Rebeca. Então vamos tentar, né, dentro daquilo que eu e Teomara estudamos, dentro da nossa formação, vamos aqui tentar te apontar uma direção na qual, com certeza, através da sua busca, né, dos seus aprofundamentos também,
você vai com certeza aperfeiçoar mais ainda aquilo que nós trazermos aqui para você. Tá joia? Muito obrigado pela sua participação. Teomara, fique à vontade. Como é que a gente começa um dia arrumando a cama? Tem gente que deve ter me achado maluca quando eu distribuí um planejamento que a primeira tarefa era arrume a sua cama. Para quem nunca viu, existe uma... Vocês procurem no YouTube, tem uma palestra de um comandante da Marinha, se eu não estou enganada, e que ele fala muito sobre isso. Se você acorda e arruma a sua cama, é a primeira tarefa que você cumpre no seu dia. E aí o teu cérebro vai ficar feliz. E se no decorrer desse dia acontecerem coisas adversas, né? Que a gente se sentir ali meio frustrado, mesmo que isso aconteça, no fim do dia, você vai voltar para sua casa e você vai achar a sua cama arrumadinha, te esperando ali para o repouso. Então, não é porque a gente está em casa agora, agora eu tenho que ficar em casa o dia inteiro, o que é que eu faço? Eu vou ficar de pijama o dia inteiro? Não, você não vai ficar de pijama o dia inteiro. Você vai acordar no horário de sempre, você vai tomar um banho, você vai arrumar a sua cama e tomar um café da manhã com alimentos de qualidade para que o seu cérebro funcione bem. Porque não é porque você está em casa que, nem vou levantar, já fica ali aquela cama toda atrapalhada o dia inteiro, já vira para lá, vê Netflix, vira para cá, mexe no celular. Não. Porque depois, para você tirar esse hábito, para você estabelecer novos hábitos, vai ser muito mais difícil. Então, começa agora. Porque agora não é aquela questão de falar assim, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Agora você tem. E é agora que é a hora da gente estabelecer novos hábitos e começar a estabelecer uma rotina de sucesso. Por quê? Porque agora você tem tempo para se organizar. Levantou, tomou banho, arrumou a cama, olha quantas tarefas você já cumpriu. E isso já vai gerar satisfação e o teu cérebro vai sentir algo positivo. É daí que vai começar a surgir a tua motivação. Não é, Thiago? Justamente, Teomara. E isso me faz lembrar uma frase de um amigo meu, um grande estudioso dessa área, e ele fala o seguinte: quem arruma a cama, arruma o coração, né? É a grande verdade, porque de fato, se eu arrumo a minha cama, né, se eu coloco zelo naquilo, se eu coloco carinho, se de fato eu coloco o meu toque naquilo ali, né? Quando eu sair para o meu cotidiano, ou seja, dentro da minha casa, nesses atuais dias, e eu tiver desafios, eu tiver frustrações, desentendimentos, assim como você citou, às vezes a gente chega com aquela sensação, né, no final do dia, nossa, mas parece que nada deu certo, né, assim? Mas você vai olhar lá para sua cama e você vai falar, deu sim. A minha primeira ação deu certo. E é para ela que eu estou voltando agora, né? E isso, de fato, a gente refaz as pazes com o nosso interior. Porque muitas vezes aquilo que não deu certo lá fora é porque não dependia 100% de você. Mas a cama depende, né? A cama você pode arrumá-la. E é interessante que a nossa criatividade, Teomar, eu sei que é uma grande estudiosa dessa parte, mas a nossa criatividade, muitas vezes, ela está congelada dentro de nós, né? E ela precisa ser despertada, né? E esse despertar da criatividade, uma das grandes alavancas dela, de fato, é a gente fazer as tarefas básicas. Porque quando eu estou ali arrumando a minha cama, eu estou liberando, né, aquela substância boa para o meu organismo, para o meu cérebro, né, aquela sensação de prazer, de tarefa bem cumprida. E aquilo ali, com certeza, na hora que eu sair ali fora, que eu tiver que tomar uma decisão, que eu tiver que dar uma ideia, né, com certeza o meu cérebro, o meu entendimento vai estar muito mais aberto, né, para gerar aquela criatividade, para liberar, na verdade, não é isso? Então, reforço, gente, arrume a sua cama. Você vai ver a diferença que faz, viu? Eu falo que eu comecei a fazer isso, né? Então, quando eu aprendi isso há um tempo atrás, eu comecei a aplicar na minha vida.
e hoje eu vejo a diferença dessa bendita cama arrumada, certo? E também, pessoal, deixo aqui para vocês a questão do extraordinário, né? Que eu levo tanto aí para os meus treinamentos. O que é o extraordinário, pessoal, que eu trago? É sempre eu tentar entregar para a pessoa além daquilo que ela me pediu, né? Então você vai lá arrumar a tua cama, arrume de forma extraordinária. Não puxa só lá a coxa e dá uma arrumadinha, não. Travesseiro bonitinho lá em cima, dá uma arrumadinha na borda, tá certo? Que eu tenho certeza que depois você vai perceber a diferença. Beleza, Teomara? Fechamos? Fechamos? Tá certo. Vamos então aqui para a segunda participação, Teomara. E o Uhum. seguinte, agora é a aluna Maria Eduarda. E ela faz a seguinte pergunta, Teomara. Como se manter motivada? Tá certo? Então, como se manter motivado aí em meio ao cotidiano? Teomara, passo a bola para você. Como se manter motivada, Maria Eduarda? Começando a fazer um planejamento. Porque existe a chamada síndrome de Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, que você tenha um planejamento. Mas não é qualquer tipo de meta, não. Essas metas, elas precisam ter prazo, elas precisam ser alcançáveis, elas precisam ter uma maneira que você possa medir se está acontecendo, se não está. Se ontem eu fiz tal tarefa, hoje, como é que está isso? Eu preciso ter uma maneira de conseguir mensurar isso, de medir se está desenvolvendo ou não. Então, sempre que você puder, eu falo que o planejamento eficaz não é aquele do dia, né? Porque o dia você tem que viver. Você não vai planejar o dia para você viver aquele dia e ainda ter que pensar no que vai acontecer. Não. O planejamento, ele tem que ser feito antes. Num domingo, num sábado. Por quê? Porque aí eu já vou planejar a semana inteira. E aí eu vou me ocupar no outro dia com as prioridades e aí sim eu vou ter a liberdade para executar essas tarefas e conseguir ver lá no fim do meu dia, olhar para minha agenda e falar, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Que orgulho de mim. Eu tenho que saber que eu consigo crescer através disso. Não é fácil, porque tudo é uma questão de hábito. Assim como 30 anos atrás a gente não precisava usar aí, cinto de segurança, né? E aí virou obrigatório e é um hábito. Tudo na vida é hábito. É uma questão de treino, de repetição, para que eu possa fazer inconsciente. Eu vou ter uma habilidade inconsciente. Não é, Thiago? Isso mesmo, Teomara. E é interessante quando você traz planejamento e nós podemos trazer aquela matriz, né, dos quadrantes da urgência, né? E que são momentos, gente, que isso acaba tirando a nossa motivação, Teomara, né? Se a gente deixa, ao invés de eu me projetar para a tarefa, eu começo a fazer a tarefa se projetar para mim, né? E aí a tarefa que começa a me dar as ordens. E isso começa a tirar a nossa motivação. Por quê? Porque aí você vai virar simplesmente um bombeiro, vai ficar apagando fogo, né? E você não vai ter tempo hábil, mas porque não se planejou, né? Para fazer o que você gosta. Então, às vezes você ama nadar, mas você nunca arruma um tempo para você nadar. Mas por quê? Porque você não se planejou, né? E aí aquilo te rouba aquele tempo que faria tão bem para você, né? Que traria essa motivação. Aí a gente une a primeira explicação, que é eu dar o movimento, mas ao mesmo passo eu também preciso de uma resposta desse movimento, que é a resposta de eu ter também aquelas coisas que me trazem prazer. Então, eu, Thiago, gosto de jogar videogame, né? Mas se eu não me organizar, eu não vou jogar, porque não vai sobrar tempo, né? Assim, porque na hora que era para eu estar lá jogando meu videogame, eu vou ter que sair correndo para pagar uma conta de luz que eu não programei para pagar, e aí eu, por um descuido, eu vi ela em cima da mesa e vi que estava no dia de pagar. Tive que sair correndo para pagar, né? Assim, então, pessoal, a gente tem de ter esse cuidado,
de organizar, lembrando, né, que urgência, emergência, são aquelas coisas que de fato não dá para ser resolvido, né? Que aí a gente precisa de uma ajuda de terceiros, um caso de saúde ou um caso de um acidente. Isso sim é emergência, né? Agora, quantas coisas da nossa vida têm se tornado urgência e emergência, né? Hoje, às vezes, a gente liga um para o outro, olha, eu preciso disso porque é urgente. A partir do momento que se tornou urgente é porque já saiu do quadrante correto, né? Então, nós temos de ter esse cuidado. É óbvio que existem urgências na nossa vida que nascem do nada. Claro que sim. Mas a grande maioria delas são tarefas que eu e você não programamos e elas começam a se tornar urgências. E aí, esse tanto de urgência em cima da gente, primeira coisa que faz, rouba a nossa alegria, rouba a nossa motivação, rouba a nossa energia, e aí a gente vai até mesmo adoecendo com esse tanto de coisa em cima da gente. É isso, Teomara? Show, é Muito isso. bem. Então é isso aí, pessoal. Então fica aí a dica, tá joia, Maria Eduarda? Muito obrigado pela participação, viu? Teomara, então agora nós vamos com a pergunta do Luiz, tá? Então eu vou pegar ela para a gente poder responder a ele. Então vamos lá com a participação do Luiz. O Luiz trouxe o seguinte questionamento, Teomara. Ele pediu dicas de produtividade. Então, na verdade, ele pediu dicas para a gente. Então, para você, Teomara. Dicas Isso, práticas. Luiz, né? isso. Luiz, muito obrigada pela participação, Luiz. Dicas de produtividade. Dica número 1, separe um cantinho. Independente que seja para estudar ou para trabalhar, tá? Separe um cantinho. Tem que ser aquele cantinho organizado com o seu computador, com o seu caderno, com o seu material de escrita, enfim. Você precisa ter esse cantinho, por quê? Porque se você vai sentar ali, você vai focar naquilo que você está fazendo. Não é aquele negócio de, eu vou montar em qualquer lugar e eu vou ligar a televisão e eu vou olhar para a televisão e eu vou fazer e eu vou escutar música ao mesmo tempo. Não é assim. Tem que ter o cantinho para você ter foco e conseguir fazer as suas atividades. Dica número 2 agora. Conseguir fazer as suas atividades uma tarefa por vez. Não vai pensar que você é multitarefas, porque nem o Windows é. Para ser bem sincero, nem o Windows é. E a gente tem que dar Alt Tab para alternar entre janelas. Você não consegue digitar em duas ao mesmo tempo. Então, você não é multitarefas. Você tem que focar em uma tarefa por vez. Fez? Terminou? Ok. Próxima tarefa. Mas a tarefa é muito difícil, muito complexa. Tá fazendo? Tá difícil? Tá complexa? Para 10 minutos. É a dica número 3. Tá difícil? Para e retoma depois de um tempo. Sabe por quê? Porque nessa parada que a gente vai dar, nós vamos oxigenar nosso cérebro e aí na hora que você voltar, você consegue ser mais produtivo. Não adianta querer forçar, ficar ali horas e horas, a cabeça vai começar a doer e você não vai conseguir ser produtivo. Dica número 4, tirar uma sonequinha de 10 a 20 minutos. Por que de 10 a 20 minutos? Quando a gente dorme, o que acontece? Em 10, 20 minutos, eu vou começar a relaxar o meu corpo. Então, eu não vou entrar naquela fase de sono profundo que eu vou começar a sonhar. Eu vou só relaxar o meu corpo e vou conseguir fazer com que o meu cérebro dê uma descansadinha. E aí eu volto, eu desperto e consigo ser mais produtivo. Se eu tirar uma sonequinha de 40, 50 minutos, 1 hora, muito cuidado, porque às vezes eu vou acordar com aquela sensação grog, meio tonto assim. Por quê? Eu comecei a entrar na fase profunda do sono, que é a fase REM que a gente chama. E aí, quando eu despertar, eu vou estar pior do que eu estava antes. Eu vou estar cansada, eu vou estar meio tonto, assim, até o corpo chegar no lugar, leva tempo, tá? Então, 4 dicas aí importantíssimas, ó. Separa o teu cantinho, faz uma tarefa por vez, tenha foco, você não é multitarefas.
Se a tarefa for complexa, para 5, 10 minutinhos, respira e volta. E se puder, tirar a sonequinha ali no meio do dia, de 10 a 20 minutos no máximo. Certo, Show de bola, Thiago? Teomara. E nesse embalo seu aí, também coloco que é o seguinte, gente, primeira coisa que nós temos que ter em mente na produtividade, como a Teomara muito bem disse. Pessoal, a tarefa nunca vai acabar. Tarefas sempre vão existir, tá? Então, o que acontece? Nós não podemos cair no risco de nos frustrar por não termos conseguido realizar todas as tarefas. Isso não está envolvido diretamente só com produtividade, gente. Produtividade não é eu ser uma máquina, realizar 300 tarefas. Não, às vezes realizamos 300 tarefas, mas não a fizemos bem feito, né? Não tivemos êxito nelas, tá joia? Então, produtividade é eu fazer tarefas bem feitas, mas em harmonia com o meu eu. Porque senão eu vou começar a desequilibrar tudo de novo, né? Então isso é produtividade, tá joia? Porque você vai começar a trabalhar em alta performance, mas partindo de você, né? Partindo do seu eu. Então essa reeducação, essa mudança de rota é justamente para fazer você começar a eliminar a preguiça, aqueles tempos que ficavam perdidos ali no seu cotidiano. E aí você começa a se formar tecnicamente melhor e você, consequentemente, vai começar a atacar a sua tarefa de uma forma muito mais ativa e reativa, né? Você não vai ficar esperando aquela tarefa vir te empurrar para o quadrante da urgência, né? Você vai atacá-la, tá certo? E tem uma outra dica interessante, Teomara, segundo um estudo norte-americano que fala o seguinte: quando você vai fazer uma tarefa, tá? Principalmente se ela for no seu computador, vou fazer o trabalho da faculdade, vou começar a montar meu TCC, vou responder um e-mail, vou fazer uma cotação para minha empresa, vou fazer uma pesquisa. Você pode ter certeza absoluta que na hora que você abrir lá a guia da internet que você precisa, vão começar a pipocar no seu cérebro tarefas que você precisa fazer e desejos para desviar a sua atenção, tá certo? Então são duas direções que quase sempre o seu cérebro vai te convidar. Então nós temos que aprender sobre as duas, né? As tarefas que você ainda precisa realizar, elas vêm para te pré-ocupar, quer dizer, te ocupar antes da hora, né? Então, se você quer se despreocupar dessas tarefas antes da hora, você vai pegar um papel, né, um caderninho de anotação, você vai colocar do seu lado e você vai anotar as tarefas que precisam ser realizadas posteriormente, depois, tá joia? Porque aquilo vai te despreocupar. Então você colocou no papel, né? Então depois você olha aquilo, tá joia? Segundo ponto, pessoal, a internet ela é inteligente, gente. Quando você foi lá e fez aquela pesquisa lá daquele sapato de bico fino do salto de 3 palmos, o que vai acontecer? Na hora que você entrar, a internet vai começar a te mostrar aquele sapato. Não é assim, Tamara? Aquela geladeira que você está namorando tem uns 6 meses para comprar. Na hora que você entrar, a internet vai começar a te mostrar a geladeira. Então nós temos que ser muito fiéis naquilo que nós vamos fazer, porque senão dali a pouco eu tô com a guia da Globo aberta, eu já tô com o YouTube aberto, e eu já tô respondendo no WhatsApp, e ali já foi embora o seu raciocínio, né? E isso é muito sério, gente. Principalmente, reparem isso para vocês verem, quando nós somos orientados a não mexer no celular enquanto dirigimos, isso fica evidente. Você está dirigindo, o teu celular tocou, você vai olhar no WhatsApp, seja na parada do sinal. Gente, na hora que você para de mexer no celular, que você volta a olhar para frente, você não sabe onde você está. É uma sensação horrível, parece que o teu cérebro foi e esqueceu de voltar. Então, se ali tiver, você tomar uma decisão rápida, dificilmente você vai tomar, né? Porque a sua atenção foi embora e ela demora a voltar, não é isso? Então,
fica aí essa dica, né, para o nosso aluno Luiz, tá? Sobre, então, a produtividade. Luiz, muito obrigado pela sua colaboração. Nos ajudou bastante, que com certeza nós aprendemos também, tá joia? Vamos lá, Teomara, mais uma pergunta. Agora é a aluna Francine, Teomara, nossa grande amiga. Ela pediu, Teomara, dicas de leituras, Teomara. Oba, Francine! Dicas de leitura. Eu amo isso. Inclusive, adivinha? Tem livro aqui comigo! Ê! Esse livro aqui eu sugeri a leitura essa semana. Quem quiser o link depois é só me pedir. Eu repassei ao pessoal, porque esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson, apesar de ser um livro bem antigo, vamos dizer assim, né? Tem tudo a ver com o nosso momento. Porque um momento de mudanças, um momento de transformações. E aqui nesse livro ele vai contar qual é o objetivo ali dessas mudanças acontecerem, dessas adversidades acontecerem na nossa vida e qual é a melhor postura que a gente pode tomar diante dessas mudanças. Eu não vou fazer aqui um resumo do livro para não dar spoiler para ninguém, né? Mas o objetivo desse livro é justamente esse, é mostrar para a gente a melhor postura que a gente vai tomar diante de uma mudança, diante de algo que a gente sente aquilo ali. Aconteceu algo que saiu da minha rotina, agora eu tenho que mudar. Agora é preciso que eu construa novos hábitos, que eu construa novas rotinas. Enfim, qual é a melhor postura que eu vou tomar através e diante dessa situação, né? Não adianta ficar reclamando, porque reclamar é pedir 2 vezes aquilo que a gente não quer. Então, a gente tem sim que tomar providências. Uma outra dica de leitura, que eu também gosto e sempre repasso, são os livros do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São livros ótimos. Todos os que ele escreveu são todos. Eu nunca li um livro do Dale que esteja ruim, porque são todos muito úteis na nossa rotina diária, não só na nossa carreira profissional, mas principalmente nela. Porque se a gente trabalha aqui com pessoas, se a gente atende, se a gente vende, enfim, se a gente se relaciona com pessoas, a gente precisa sim ter uma boa comunicação. Então, as minhas dicas de leitura para hoje são essas. Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Não estou com o livro aqui, mas ele é muito, muito famoso, muito fácil de encontrar também. Tá Muito bom, bem, Thiago? Tamara. E nessa questão assim da leitura, né, eu quero trazer também um raciocínio interessante que a gente faz, que é a importância de nós termos sempre, né, uma autoavaliação e, se necessário, uma mudança das nossas influências, né? Então nós temos de ter esse cuidado. Então quem tem sido os meus influenciadores, né? Em todos os aspectos da minha vida. Então eu, Thiago, particularmente, tomo muito cuidado e tento sempre ir naquelas bases mais sólidas possíveis, né? Evito muito pessoas que vendem coisas fáceis, né? Tudo aquilo que tentam entregar para a gente de uma forma muito fácil, eu particularmente não gosto, né? Aquela coisa de conquistar sem lutar. Eu acho isso um pouco difícil, né? Eu acho que toda conquista exige um caminho, né? E nesse caminho, então, quando nós mudamos a nossa influência, os nossos pensamentos começam a mudar, as nossas atitudes começam a mudar, e essa é a chamada equação do sucesso, que aí os nossos resultados vão melhorar sempre, né? Então, eu quero sugerir um livro que eu até recebi de presente, né, de um familiar meu, que se chama O Poder do Hábito, tá? O autor Charles Duhigg, tá certo? Então, O Poder do Hábito, um olhar sério sobre a ciência da formação e transformação dos hábitos, né? Porque eu acho muito importante a questão do hábito, Teomara.
eu falo por mim, né? Esse ano eu iniciei, então, um trabalho de realimentação, né? Iniciei as minhas atividades físicas e eu pude ver o tanto que aquilo fez diferença em mim, né? E hoje estamos trabalhando em casa, mas no meu horário que não é de serviço, eu estou bolando atividades físicas dentro de casa para eu não perder aquilo que hoje eu considero indispensável para mim, né? Na questão da alimentação, eu não vou mentir para vocês, eu amo bolacha. É bolacha de qualquer, bolacha recheada, bolacha com canela e com vinha. Eu amo bolacha, né? E nesses dias agora em casa, assim, que a gente tá tendo até um pouco de dificuldade de ter coisas mais naturais, porque você não pode ficar saindo demais, né? Então acabou que a gente teve de comprar bolachas, né? E a minha mãe, minha querida mãe, ainda fez um pote de bolacha com aquela que vem canela e a suquinha em cima. E, gente, eu comi nos primeiros dias, comiam 3 bolachas, 4 bolachas no dia. Mas tomara que coisa incrível. Hoje, hoje eu não quero comer bolacha. Por quê? Porque foi bom ter comido sim. A gente também não pode se restringir a algo que você gosta, não. Só que eu entendi que aquilo não pode ser a minha base. Essa é a diferença. Então a base tem de ser bem feita. Mas depois uma alegoria ou outra pode chegar, desde que tenha a base. Então eu entendi isso, né? Então deixo essa experiência do hábito, porque eu considero como sendo aí uma grande virada de chave nessa questão aí que nos foi colocada. Tá joia, Tamara? Tamara, vamos então Show. para a nossa última participação, né? Vamos ver aqui quem Uhum. é o Rodinei. O que o Rodinei pede? Ô, Teomara, pediu uma coisa aqui que nós nem não gostamos. Pediu para falar de nós, Teomara. E E ele pediu nós? para a gente falar um pouquinho como foi o início da nossa caminhada dentro do Sedup. E olha que interessante, né, Teomara? Fez uma pergunta que acredito que ele não saiba, mas nós dois iniciamos junto a nossa caminhada, né? Então, passo a bola para você, Teomara. Vou passar a minha versão, depois você Tranquilo. completa. 2008, quando tudo Isso começou. aí. Pois é, né, não pergunta a idade não, porque fica chato o negócio, né? Mas em 2008 eu comecei, eu já trabalhava em outro lugar e eu sentia a necessidade de fazer um curso de informática, porque eu não sabia nem ligar um computador. Era vergonhoso, eu chegava lá para fazer aula morrendo de vergonha. Em 2008 que eu comecei. E a partir dali foram surgindo as oportunidades pela demanda de alunos que foi crescendo, e aí eu fui convocada para ser estagiária, e desse estágio evoluiu ali para uma dinâmica de grupo, para a gente participar do processo seletivo e tal, e eis que fui contratada desde 2008, eu caminho aí junto com a família Sedup, porque para mim não é simplesmente falar, somos colegas de trabalho, não. Ali a gente é muito mais do que colega de trabalho. Ali a gente é um pelo outro, a gente é família mesmo. De 2008 até 2014, eu fiquei aqui no Sedup de Três Pontas, na minha parte, né, de monitoria, de ministrar ali cursos também presenciais. E depois de 2014 a 2019, eu estive no Sedup de Boa Esperança, também monitorando lá os alunos, ministrando aulas. E agora, 2019, eu retornei para minha casa, Três Pontas. E família Sedup é isso. Vocês estão vendo aí que existe uma equipe, existe muita união entre a gente, existe muita colaboração. Aqui a gente não é só da aparência. Se a gente fala, se a gente ensina os alunos, olha, tem que colaborar, tem que ter empatia, a gente é tudo isso. E para a gente, eu acho que está sendo mais sofrido isso, ficar longe dos nossos alunos, que a gente gosta de ter contato, de abraçar, enfim. A gente brinca, a gente ri, a gente chora também, né? No curso de inteligência emocional, a gente também chora junto. É um curso em que a gente vive muita coisa junto. Mas estamos aí desde 2008, então são
já 12 anos de estrada, muita história para contar, muitos milhares de alunos, e eu fico muito grata, muito feliz quando eu passo na porta de alguma empresa, que eu vejo um aluninho lá, né, trabalhando, exercendo a sua função. Isso é muito gratificante. Não há dinheiro no mundo que pague isso, Sim, com né, Thiago? certeza. E então, vou falar um pouquinho aqui junto da Teomara, porque a gente começou junto, então em 2008 também iniciei a caminhada. Eu trabalhava na fábrica Estrela, né? Então trabalhava lá como operador de máquina, trabalhei por 6 meses. E enquanto eu trabalhava lá, eu fazia curso no Sedup de Informática e no meu segundo mês, indo para o terceiro de curso, me convidaram para ser estagiário. Entrei juntamente com a Teomara, né? Praticamente ali no mesmo período. Depois tivemos algumas saídas de colaboradores na qual surgiram vagas, né? E num dia chuvoso, de uma chuva muito intensa, né, Teomara? Um dia à noite, era a seleção, né, para as novas vagas, e eu lembro que eram 8 candidatos, mas apareceram 4, se eu não estou enganado. E graças a Deus, eu e Teomara tivemos a oportunidade de passar naquele processo e entrar para a equipe, né? Então, me tornei monitor também. Fiquei 2 anos como monitor, né? Depois, eu assumi o que a gente chama lá dentro do Sedup de professor VIP, né? Aula VIP, que é a aula individualizada, que a gente atende pessoas que às vezes têm um tempo mais apertado, né? Pessoas que apresentam alguma necessidade mais pontual e específica. Então, nós temos também esse módulo, né, essa aula VIP. E nesse mesmo período eu também assumi a gerência da escola, na qual comungo com a Teomara que desde a nossa entrada, né, a nossa equipe sempre foi fantástica. Mas, principalmente, né, nessa empreitada desse atual momento, eu posso dizer para vocês que a nossa equipe ela é extraordinária. E já são aí todos esses anos num ambiente fantástico, num ambiente que existem dificuldades, assim como nos outros lugares, mas sempre dificuldades vencidas, baseadas nos valores humanos, né? Buscando de fato olhar para a pessoa e tentarmos sermos os melhores para os alunos. Claro que ainda com as limitações de qualquer pessoa, mas ao mesmo passo buscando excelência. Não é à toa, né, Teomara, que nós, graças a Deus, tivemos o prêmio aí durante 6 anos de melhor equipe da melhor escola da rede, né? Através dos resultados, através daquilo que a gente sempre propôs, né, em fazer para os nossos alunos, tá certo, gente? Então, graças a Deus, né, Ele que rege tudo isso para nós, mas a nossa caminhada foi assim. Teomar, não sei se você lembra, acho que vale a pena compartilhar com a galera, principalmente para dar força, né, para o pessoal, para os alunos. Lembrando, né, Teomara, que lá no Sedup nós temos o programa Aluno Bolsista, né, alunos que se destacam, eles ganham os cursos para estarem estudando lá conosco, depois podem passar a serem estagiários e até serem contratados pela equipe Sedup, né, ou serem encaminhados para outras empresas. Visto que hoje, se eu não estou enganado, sem nenhuma exceção, todos os colaboradores da equipe Três Pontas começaram como estagiário, Tamara, né? E não sei se você lembra, mas quando eu e você estávamos nos formando, fazendo os treinamentos, né, fazendo os cursos que nos foram passados, você lembra que a gente ficou um carnaval inteiro fazendo curso? Então isso serve também assim para motivar, né, vocês que às vezes fazem aula. Eu sei que é desafiador, assim, determinadas idades que nós vamos caminhando, muitas vezes a gente ainda não consegue enxergar dessa forma. Mas eu gostaria de passar o nosso testemunho para você, que para a gente chegar aqui hoje, nós tivemos muitos desafios, né? Quanta coisa a gente teve que vencer, né, Teomara? Timidez, né? A questão de falar em público,
Até hoje, né? Questões assim de matemática, né, Teomara, que tivemos que resolver juntos para determinados cursos. Né? Então, quanta coisa nós tivemos que passar para chegarmos aqui, graças a Deus, e hoje poder ajudar vocês a também chegarem, né? Então, assim, pessoal, não se limitem, tá joia? Fazerem só aquilo que foi pedido, não. Sejam extraordinários, façam sempre a mais, né? E para vocês terem uma ideia, até hoje eu e Teomara estudamos, né? Até hoje nós ainda temos cursos nos quais nós precisamos nos reciclar, fazer de novo, né? Aprender com vocês, tá? Então isso é muito importante. Não é isso, Teomara? É isso, conhecimento não para, o conhecimento nunca vai parar. E nós é que temos que ter consciência disso e entender que a festinha, ela tá imediato. Se você diz, não vou fazer agora, beleza, o teu prazer é imediato. Só que isso vai gerar consequência. E se você não tem essa noção, essa consciência do que você está fazendo, lá na frente você vai sofrer por isso. Isso mesmo, Teomara. Então, vamos buscar nos formar para não ficarmos deformados, né, diante do cotidiano, diante do mercado de trabalho. Tá certo? Bom, Teomara, então encerramos as nossas perguntas, tá joia? As participações do dia de hoje, né? Queria te agradecer imensamente, Teomara, por poder dividir a telinha aqui com você. Sempre é um prazer podermos relembrar juntos, né, aquilo que nós vivemos. Sempre é um prazer poder aprender com você, né? E sempre é um prazer poder também falar com as pessoas. Então, eu agradeço imensamente você que vai estar nos acompanhando, tá joia? Que você possa ter um dia fantástico, que Deus possa nos iluminar e nos guardar na palma de suas mãos. Teomara, está com você. Para finalizar, né, agradecer, Tiago, pela nossa reunião aqui, que a gente pode compartilhar o nosso pouco saber, mas que bom que a gente pode partilhar com as pessoas tudo isso, e em um momento que sim, a gente precisa de uma palavra amiga, né? E lembrar vocês, quem puder, quem se sentir ali chamado a participar conosco da nossa imersão rumo ao extraordinário, que em breve voltaremos também aos nossos trabalhos em conjunto e sempre assim, partilhando o que a gente sabe, oferecendo sempre o nosso melhor. E que você também, que aí está nos assistindo, sempre faça o seu melhor. Para ser extraordinário, você não precisa fazer só o básico, não. Você precisa fazer mais, você precisa dar o seu melhor, você precisa fazer aquilo que você pode fazer nas condições que você tem. É o que a gente está fazendo aqui, né? Em conjunto, em parceria, e a gente sempre vai buscar levar o melhor para você, tá bom? Gratidão aí pela sua participação, que você esteja conosco nas nossas próximas lives aqui, que você só assiste, mas que você mande aí as suas perguntas para que ela apareça aqui no nosso bate-papo, tá bom? Gratidão, gente. Até mais, pessoal. Muito obrigado.